O Grêmio conheceu hoje a tabela do Campeonato Brasileiro. A estreia será no Rio de Janeiro e já existe preocupação para o Grenal do primeiro turno. Além disso, falaremos da preocupante situação de Felipe Carbajo. O que está acontecendo com o jogador? Falaremos também sobre o time que vai a campo contra o Guarani de Bagé amanhã na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Tudo isso sempre depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez para a gente falar e atualizar o Grêmio nessa sexta-feira. Já vou lembrar e pedir para vocês, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso é muito importante aqui pro canal e agradecer a todo mundo, né? Tá bacana aí os números dos vídeos, então vai deixando teu feedback também nos comentários. Gente, seguinte, saiu hoje pela CBF a tabela do Campeonato Brasileiro e o Grêmio conheceu aí os seus adversários nessa longa jornada de Campeonato Brasileiro que a gente vai ter durante todo o ano. O Tricolor vai estrear fora de casa contra o Vasco da Gama. Não tem a data ainda, mas tem as famosas datas base. Vai ser entre o dia 13, 14 ou 15 de abril, que são respectivamente sábado, domingo e segunda-feira. Então o Grêmio estreia no Rio de Janeiro, fora de casa, contra o Vasco. E aí depois tem 2 jogos em casa, Atlético Paranaense e também Cuiabá. Mas a grande preocupação ficou para o Grenal do primeiro turno, que deve acontecer lá por volta do dia 16, 17 de junho, e aí vai estar rolando a Copa América. Rolando não, mas as seleções já vão estar concentradas para a disputa da Copa América, que começa no dia 20 de junho. E aí o Grenal vai ter desfalques muito importantes para o Grêmio. Se a gente for colocar aqui na balança, Vidia Sante, o Carbajo, o próprio Soteldo, pode ter também mais algum outro convocado, o Pavon, por exemplo, o Cristaldo, que está se naturalizando paraguaio. Então é um número de desfalques muito grandes para o time do Grêmio que, vamos lá, né? Já não foi muito bem no Grenal com o time completo, com os desfalques pode ser ainda mais preocupante. Claro, o Internacional também vai ter desfalques, como o do Mercado, do Ener Valencia, a gente não sabe se algum outro jogador do Inter vai ser convocado, Rocher também deve ser convocado para a Copa América, mas os desfalques do Grêmio hoje me parecem preocupar muito mais para a equipe do que os próprios desfalques do Internacional. Então, uma situação que preocupa já para o Grenal do primeiro turno, que deve acontecer ali no período de seleções, no período da Copa América. Vamos falar de Felipe Carbajo, porque o Diogo Rossi trouxe uma informação que é muito importante em relação ao meia, o volante gremista. O Carbajo, ele fez a cirurgia no pubis no final do ano passado, perto do Natal, ficou nas férias ali na sua recuperação, voltou, teve um outro período ali de recuperação e aí começou a fazer trabalhos de campo, de academia, de fisioterapia, para conseguir estar apto para esse início de temporada. A espera, ela tá muito grande e a cautela do Grêmio também. Mas o que a gente foi buscar e o que o Diogo trouxe, que eu digo que é muito importante, é que o Carbajo, na verdade, ainda não se recuperou. E isso é muito crítico, porque ele fez uma cirurgia lá em dezembro para estar à disposição para a estreia da Libertadores. Mas as informações vindas do Diogo é de que ele ainda sente dores no pubis, mesmo após a cirurgia. Que aí é uma leitura que a gente faz, né? Que não deve ter dado certo, né? Se tu faz uma cirurgia para que ele não tenha mais esse tipo de dor, a recuperação já está indo para 3 meses e ele ainda sente dores na região do pubis, quer dizer que algum tipo de procedimento acabou sendo mal realizado ou que não teve o resultado esperado. Até se discutia na época que fosse feito um tratamento e não a cirurgia, mas aí acabou sendo feita a cirurgia e o que a gente viu aí é uma recuperação longa do Carbajo que não tem nem atuado junto com o grupo nos treinamentos. Quando ele aparecia, era em trabalhos com bola sozinho, ou caminhando ou correndo no gramado de chuteiras ou tênis. Então a situação dele preocupa muito para a estreia da Libertadores. Até surgiu algumas informações de que o Carbajo poderia estar de saída do Grêmio por ter entregado sua casa aqui em Porto Alegre. Isso é completamente mentira, tá? Eu fui até averiguar a informação que eu fui buscar junto com o Pilar, o Lucas Pilar lá do canal do Bagé do CCD, e ele conseguiu a informação de que, na verdade, o Carbajo só tá mudando de casa. Então não tem nada a ver, tá mudando de bairro em Porto Alegre. Então segue o Carbajo no Grêmio, mas ainda com essa incógnita em relação ao pubs.
Outra coisa que eu queria falar é em relação ao time de amanhã, porque amanhã a gente deve ter uma estreia muito importante para o restante da temporada, que é a estreia do Diego Costa. Ele deve sim estrear amanhã contra o Guarani de Bagé, visando já os confrontos das quartas, semi e finais do Campeonato Gaúcho, onde ele deve ser titular, né? Então, passou aquele período de 15 dias de pré-temporada, ele tá apto, vai estrear amanhã contra o Guarani e tomara que dê muito resultado e ele seja sim uma solução para o Grêmio, pelo menos nesse primeiro semestre. Outro cara que deve ser titular, goleiro Kaique. A gente trouxe a informação via shorts ontem aqui no YouTube, porque a gente já tinha gravado o vídeo, mas o Marchesin acabou lesionando, né, uma lesão de grau 1 no muscular da coxa, e deve ficar cerca de 10 a 15 dias fora, aí 2 semaninhas de recuperação para o Marchesin. Bom momento para o Kaique, que vinha de uma sequência positiva, vai ganhar a vaga de titular e aí pode demonstrar aí talvez uma possível troca no gol para os próximos jogos, até mesmo com a volta do Marchesin, se o Kaique assumir uma postura de titularidade. Então, o time deve estar mais ou menos naquele caminho que a gente tem de titular. Claro, tem muitos jogadores pendurados, o Renato deve ficar de olho nisso também. O Villaçante pode ser um dos poupados nessa última rodada para ir para as semifinais aí com tranquilidade. Para as semifinais não, para as quartas de finais com tranquilidade. Então eu projetaria um time com Kaique, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo. E aí o Villaçante eu trocaria pelo Dodi. A gente vai de Dodi, Duqueiroz e PP, Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. Esse é o time do Grêmio que eu projeto para amanhã contra o Guarani de Bagé. Também lembro vocês que hoje à noite, 9h30 da noite, vai passar no Sport TV o Copa do Brasil Sub-17. Grêmio e Internacional, Grenal. Rodada única lá no CT Eldorado e vai ter Gabriel Meck em campo. Então dá aquela olhadinha, dá aquela espiada, é sempre bom olhar os meninos. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like aí no vídeo e também teu comentário. Beijo!